Agradecer ao Senhor comigo e todos a uma exaltemos o nome. Agradecer ao Senhor comigo e todos a uma exaltemos o nome. Para nós nessa noite é um motivo de muita alegria e motivo de festa de verdade. Pode parecer pouco para uns, né? Mas para nós é um motivo de muita alegria. Poder dizer que até que o Senhor tem nos sustentado. Um ano, no dia 30 de março de 2018, nós estávamos aqui organizando a nossa igreja em termos legais, e aqui estamos nós de novo. Mais um ano, a graça do Senhor nos sustente. E que ela nos sustente até que Ele volte, ou até que Ele nos chame para a glória dele. Então, nessa noite, eu gostaria de você convidar, eu gostaria de te convidar a louvar o nome do Senhor, não pela Betel, também por ela, não pela refeição maravilhosa, certamente nós veremos depois do culto, mas também por ela, mas sobretudo pelos Reis dos Reis e o Senhor dos Senhores. O reino deles será para sempre, o seu louvor eterno estará sempre nos nossos lados. Se você puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Senhor, meu Pai, nós te louvamos, pois esse culto ele é prestado a ti, Deus. O Senhor é o rei desse lugar, o Senhor é o pastor dessa igreja e o Senhor é o dono das nossas vidas. Queremos, ó Pai, render a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, pois tudo que existe na terra é teu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesse lugar. Vamos louvar o Senhor? Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Rei, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Rei.
toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus, com muita alegria, Deus, e com toda a energia que há em nós queremos celebrar o nome do Senhor. Pois tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma noite de gratidão, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos, ó Pai, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a tua palavra diz que o Senhor nos deu vida, meu Deus, quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Chamou o nosso nome da sepultura, nós saímos, um glorioso dia, o dia que fomos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Sepultado em minha memória está, impossível viver assim, mas eu te conheci, na vida desse.
Ele riscou a cédula da dívida que estava contra nós. É por isso que nós somos igreja, porque um dia o dono da igreja venceu a morte e o inferno. Ele despojou poderes de principados e de potestades. Ele triunfou sobre eles. E é por isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. Ele venceu, e a igreja vence com ele, e louvado seja o nome dele por isso.
Até o fim do mundo, Deus, o Senhor de fato está conosco. Enquanto isso, o Senhor está preparando para nós moradas, Deus, para que o teu povo não mais habite em casas feitas por mãos humanas, mas aguardamos, Deus, a nova Jerusalém, ataviada do céu como noiva. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Um dia habitaremos contigo, Deus, e conheceremos então o que é adoração plena e verdadeira. Conheceremos o que é, Deus, a verdadeira e plena e perfeita comunhão dos santos e a comunhão com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aguardamos esse dia e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem sobre nós, vem cuidar do teu povo, Deus, vem resgatar o teu povo. Esperamos o teu dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nessa noite a gente preparou um culto assim, bastante animado, né? Faz parte do perfil da nossa igreja, né? Assim, meio animado. Eu sou muito inquieto, então a nossa igreja, e eu arrumei gente que toca aqui também extremamente inquieta, então já viu, né? Eu acho que de todos o mais quieto é o Robson, mais tranquilo. Mas tem vezes aí que quando a guitarra chora, ele dá até uma animada, né? Tem culto aí que até o pé do chão ele tira. Então a nossa igreja é assim, graças a Deus seja Deus por isso. A gente queria, irmãos, passar um vídeo para você ver, um vídeo curto que a gente preparou, para mostrar um pouco do que a nossa igreja planeja, o que a gente deseja ser, o que a gente tem se tornado e aquilo que a gente gostaria de ser. Com os anos vão passando, né? Eu acho que é um momento muito legal para a gente fazer isso agora, comemorando o primeiro ano nosso. A gente tem visões, planos e projetos para longo prazo. Então assista esse vídeo com carinho, presta bastante atenção, e depois, se você quiser me procurar, ou procurar qualquer um dos presbíteros que estão aqui, para dar uma ideia, um toque, um pensamento, pode procurar, que a gente vai ficar muito feliz de receber. Há alguns anos nós temos sonhado com uma igreja que atinge a necessidade atual, sem perder a essência, a profundidade e a raiz que é Jesus. Nós somos Betel. Somos uma igreja que crê que Jesus está no centro. Ele é o pastor e o dono da igreja. Não há estrelas em nossa igreja, apenas Jesus. Ele é e sempre será o grande astro das nossas vidas. Somos uma igreja que prioriza e zela pelo relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Cremos que na presença do Pai, tudo se refaz e se consolida. Desejamos que cada pessoa encontre em nossa igreja uma ajuda e uma impulsão para buscar melhor a Deus. Somos uma igreja de pessoas que se alegram, choram, abraçam e até se desentendem. Valorizamos a arte de se relacionar. Estar próximo e estar presente é um dom de Deus. Nosso lema é: cuidamos os de dentro e alcançamos os de fora. Somos uma igreja alegre, simples em sua forma de celebrar. Amar a Deus e ao próximo é o nosso alvo. E um bom lugar para começar é o nosso momento de celebração. Um louvor alegre, uma palavra simples, mas profunda, pregada de jeito leve, mas sempre reverente. Somos uma igreja de trabalho social. Cremos que existimos para ser generosos e abençoadores em nossa região. Levamos Jesus de várias formas práticas, sempre apresentando o Evangelho. Vivemos o que a Bíblia nos ordena. Nunca nos cansemos de fazer o bem. Queremos ser o toque de Jesus nas pessoas que nos servem. Somos uma igreja que abre espaço para todos trabalharem. Há aventais suficiente para todos.
A seara é grande, os trabalhadores são poucos e a obra não pode parar. Cada um com seu talento e sua personalidade são extremamente úteis no reino de Deus e nós sabemos muito bem disso. Somos a Betel, cuidamos do de dentro, alcançamos os de fora. Jesus no centro e a gente servindo ao Mestre. Uma igreja moderna, à moda antiga, uma igreja alegre e reverente, uma igreja que vem de Deus e faz para Deus. Venha conosco, vem ser Betel, que Jesus te abençoe. É isso que a gente planeja, ser uma igreja generosa, ser uma igreja simples, ser uma igreja de Jesus e ser uma igreja para Deus. Se você quiser fazer parte desse trabalho, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa noite eu tive a honra de convidar para ter aqui conosco o reverendo André, o pastor André. Eu gosto de chamá-lo meio carinhosamente de pastor Zé Ruela. A parte do Ruela não é a Ruela, a parte do Ruela ele mesmo explica. Ele pode apresentar o irmão que veio com ele, da igreja dele. O pastor André é pastor Barroso, pastor do nosso presbitério. Eu queria chamá-lo, ele vai trazer a palavra de Deus para nós. Ele é um pastor muito sério, irmãos, muito tradicional, sabe? Um cara muito sério. Você vê que ele usa até colete, quão sério ele é. Bom filho. Mas Deus teve a honra de me apresentar o André, recebi a honra de Deus de conhecer o André. Talvez por questão de contemporaneidade em época de seminário, ou por idade, né? A idade dele é mais próxima até que de outros pastores do presbitério, apesar que ele já está velho, mas por incrível que pareça, talvez os outros são bem mais velhos ainda, ou eu estou novo demais, né? Talvez seja isso. E o André se tornou um amigo, mas já tem se tornado, né? Com o tempo nós vamos galgando isso aí. Então chamei ele porque o André sempre tem uma palavra muito boa, palavra de Deus para nós, e nessa noite nós vamos orar. Convido você a abrir o seu coração e receber a palavra de Deus. Se for para, às vezes, sair daqui pensativo, que seja assim. Se for para sair feliz, seja assim, mas de qualquer forma a palavra de Deus é poderosa e eficaz na vida dos seus servos. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, Deus, por cada filho do Senhor que está aqui nessa casa, casa de oração, casa do Senhor. Obrigado pela palavra bendita e sagrada do Senhor, que nos comunica as verdades, ó Pai, os teus pensamentos insondáveis. Mas o teu Espírito Santo, ó Pai, sonda a mente do Espírito e também sonda o nosso coração, ó Deus, e faz essa ligação maravilhosa entre o Senhor e nós. E que nessa noite essa ligação ocorra mais uma vez. Quando a tua palavra for pregada, o teu Espírito nos dê discernimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom também, uma alegria estar aqui. Me sinto muito feliz de ter respondido. Podia responder esse convite do João Marcos. E, de fato, um amigo desde a época de seminário. Na época de seminário, apenas colega, né? Amigo a gente fica depois, né? Está mais próximo. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, né? Comemorando um ano de organização. O Ruela realmente não é por conta dele, é por minha conta mesmo, meu sobrenome. E o João fiquei pegando no meu pé, mas, como diz o sábio, atrás de morro vem morro. Uma hora chega dele. Irmãos, estou muito feliz. Eu não vim acompanhado com minha esposa e meus filhos. Estamos tendo uma atividade na nossa igreja hoje e eles ficaram para participar dessa atividade. Mas mandam um abraço para a igreja. A Camila fez até questão de frisar que manda um abraço para a igreja, para a Evelyn e para o pastor. Ela manda só um oi, porque conhece bem. E meus filhos também. É engraçado, né, essa questão da idade, o João falou, né? Eu estou mais velho, ele realmente é muito mais novo, porque ele é assim como o menino de 5 anos de idade. Os dois são a mesma idade praticamente. Mas atrás de morro vem morro. E eu estou acompanhado com o Elson, irmão lá da igreja, um irmão querido, que tem nos acompanhado em algumas saídas. E, irmãos, de fato, além da descontração e de tudo que é saudável e do louvor ao Senhor, o que de fato é o grande privilégio nessa noite, nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. De fato, a palavra do Senhor é aquilo que nos dá vida, de fato,
A palavra do Senhor é aquilo que nos transforma e é um grande privilégio, além de estar aqui, além de poder participar dessa festividade, acima de tudo isso, a grande alegria que eu tenho nessa noite é de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E para isso eu convido os irmãos a abrirmos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Romanos, porque a carta aos Romanos é tão somente um desenvolvimento dos seus primeiros versículos, e eu gostaria que nós meditássemos nessa noite sobre aquilo que de fato nos trouxe aqui. Não o aniversário da igreja, não o batismo, não o fato de sermos presbiterianos, o que nos trouxe aqui enquanto povo de Deus. Eu gostaria que nós meditássemos nessa noite sobre o Evangelho, que é de fato o poder de Deus, que é a demonstração do poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanham. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração por meio dela. Irmãos, o que nos traz aqui é o Evangelho do Senhor, é o que nos trouxe a Ele, é o que nos aproximou dele, que nos fez povo de Deus. E é algo que não fica conosco, é algo que nós queremos levar adiante. Eu tenho certeza que todos nós aqui que conhecemos o Evangelho do Senhor e que fomos atingidos por Ele, nós temos o desejo de levar o Evangelho adiante. Seja amigos, seja parentes, seja a esposa ou o esposo, seja os filhos, seja os pais, seja o vizinho, quaisquer tipos de relacionamentos que nós temos próximos a nós. Se nós de fato conhecemos o Evangelho, nós temos o desejo de levar esse Evangelho para outras pessoas. Se eu não me engano, por 2 vezes no vídeo que nós assistimos aqui, o reverendo João Marcos falou sobre cuidar dos de dentro, mas alcançar os de fora. E de fato essa não só é a missão da igreja, como deve ser o nosso desejo. Na verdade, o desejo ele deve vir antes do entendimento de que essa é a missão da igreja, porque é o Evangelho, é um desejo resultado daquilo que nós conhecemos. Na verdade, eu vou parafrasear aqui o Dr. R.C. Sproul, ministro presbiteriano dos Estados Unidos, falecido ano passado, que ele dizia que se a igreja não oferecer o Evangelho, não tem mais nada a dizer ao mundo. Se a igreja não tiver o Evangelho a ser oferecido ao mundo, ela tem que fechar a sua boca e não dizer mais nada. E de fato, meus irmãos, o que cabe a nós é alcançar os de fora, como foi dito, por meio do Evangelho. Mas o que há no Evangelho para ser todo esse poder? O que há no Evangelho para ter toda essa primazia em tudo aquilo que nós podemos fazer e falar? Ou melhor, o que é o Evangelho para que ele seja, de fato, como Paulo diz em Romanos, o poder de Deus? O que é essa palavra tão comum a nós, cristãos evangélicos? O que é esse termo que está contido nisso, que é como algo poderoso que tem poder de chamar a vida entre os mortos, que tem poder de fazer nascer de novo, que tem poder de revestir de tendões, de carnes, de pele e soprar vida sobre ossos secos? Esse é o Evangelho. Uma palavra muito comum a nós. Uma palavra de onde derivam outras que são comuns a nós. Evangélico, evangelista, mas que talvez seja difícil de nós entendermos o significado de fato do Evangelho. Meus irmãos, uma palavra comum a nós, mas talvez difícil de definir no nosso coração e na nossa mente. Uma palavra que recebe adjetivos,
evangelho social, evangelho ortodoxo, evangelho disso, evangelho daquilo, evangelho feminista, evangelho inclusivo, evangelho aquilo outro. Mas o que é, no final das contas, esse evangelho? O que é isso que Paulo classifica como o poder de Deus para salvar? É necessário que, como igreja do Senhor, nós saibamos o que é o evangelho. Porque se nós não soubermos o que é o evangelho, a primeira coisa que acontece é a igreja perder a força proclamadora que ela tem. Se ela não tiver o evangelho, ela vai pregar o quê? Se ela não souber o que é o evangelho, ela vai proclamar o quê? E nós entramos então no segundo problema. Se nós não soubermos o que é o evangelho, que é de oferecer para o mundo outra coisa qualquer que não é o evangelho. Nós podemos oferecer boas obras, podemos oferecer caridade, podemos oferecer um conjunto de teologia muito bem aceito nesse mundo, mas se não tivermos o evangelho, se não soubermos o que é o evangelho, não teremos mais nada de bom a falar no mundo. Meus irmãos, evangelho, como talvez a maioria de nós aqui saiba, significa boas novas, boa notícia, uma mensagem que é excelente. No entanto, para nós entendermos que o evangelho é uma boa nova, nós precisamos entender que ele só é uma boa nova para quem sabe que está em maus lençóis. O evangelho só é uma boa nova se nós entendermos o estado vil e o estado de morte que estão os homens longe de Deus. O evangelho é uma boa nova, mas nós só entendemos isso se nós entendemos que não há situação pior do que aquela no qual o homem sem Deus está. O homem sem Deus está em rebeldia contra um Deus que é santo e irado contra o pecado. O homem natural, ele está escravizado pelo pecado e nem as suas boas ações têm condições de agradar a Deus. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ele é um zumbi, porque ele anda, ele fala, aparentemente se comunica, mas sem Jesus, ele está morto. E a não ser que o homem entenda isso, o evangelho não é uma boa notícia. E se nós sabemos que essa é a realidade do homem, o evangelho não é a melhor coisa que nós temos para dizer, é a única coisa que nós temos para dizer. Mas afinal de contas, o que é o evangelho? Meus irmãos, o que é essa palavra que nos atingiu? O que é isso que nos transformou? O que é isso que nos fez novas criaturas? O que é isso que mudou a nossa vida? O que é isso que mudou a nossa forma de enxergar o mundo? O que é isso que mudou a nossa eternidade? É o Evangelho de Deus, e é o que nesses poucos versículos e de maneira breve eu gostaria de meditar com os irmãos. A primeira coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos com esse texto é que o Evangelho de Deus é aquilo que de fato nós precisamos. Todo homem precisa. É a única coisa que o homem precisa, porque é a única coisa que resolve o maior problema do ser humano. Paulo vai dizer no versículo 2 que o Evangelho foi dado por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E é interessante porque ao falar isso, Paulo está mostrando que o Evangelho não é uma novidade. Evangelho não é uma coisa que tinha surgido para a igreja primitiva. Aliás, se nós observarmos o finalzinho ali de Atos, Paulo recebe alguns judeus e os judeus falam assim com Paulo que eles queriam ouvir sobre aquela novidade que ele havia trazido, que eles chamavam de Evangelho. Mas Paulo diz que o Evangelho não é novidade alguma. Paulo diz, se nós observarmos toda a carta aos Romanos, capítulo 3, capítulo 15, 16, nós vamos ver que o Evangelho, ele já estava sendo profetizado pelos profetas de Deus. Profetas aqui não necessariamente os livros proféticos, mas aqueles que receberam a mensagem de Deus e passaram ao povo de Deus. O Evangelho não era novidade inventada pelos apóstolos, não era resultado da tradição da igreja primitiva, como dizem os teólogos liberais. O Evangelho era a promessa de Deus, tão antiga quanto a entrada do pecado no mundo. Meus irmãos, Paulo vai dizer que o Evangelho havia sido guardado em silêncio nos tempos eternos, mas que foi dado a conhecer pelas Escrituras proféticas de Deus. Ou seja, Paulo está colocando o Evangelho não como um apêndice da tarefa apostólica, não como um apêndice da tarefa da igreja primitiva, mas Paulo está colocando o Evangelho como o tema central das Escrituras. E se é o tema central das Escrituras, é o tema central da vida cristã, é o tema central daquele que conhece o Senhor. O Evangelho, meus irmãos, segundo Paulo,
não é novidade por um motivo muito simples. Porque o Evangelho é a promessa de Deus para a solução do pecado. O Evangelho, O Evangelho sempre foi a promessa de Deus para resolver o problema do pecado. Se o problema do pecado é o maior e mais antigo problema do homem, o Evangelho é o maior e a maior e a mais antiga solução para esse problema. Meus irmãos, quando nós vemos Evangelho, nós às vezes ligamos sempre ao Novo Testamento, apóstolos, igreja primitiva, mas o Evangelho começou a ser proclamado pelo próprio Deus. Após Adão e Eva caírem em pecado, após o pecado entrar no mundo, as suas consequências serem proclamadas, nós vemos o próprio Deus proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas, porque ele diz ao primeiro casal: virá aquele da semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, e ele será ferido no seu calcanhar, mas a cabeça dela será esmagada. Não só foi pré-anunciado ali, mas foi esclarecido por todo o Antigo Testamento. A cada aliança que Deus fazia, Deus ia alargando as fronteiras do Evangelho. Para Abraão ele prometeu um povo que seria seu, um povo que seria santo. Para Davi, para Israel, ele prometeu uma terra, ele prometeu fronteiras largas, ele prometeu Deus habitando no meio do povo. Para Davi, ele prometeu que o seu descendente estaria sentado para sempre no trono, reinando e governando sobre o povo de Deus, onde a lei de Deus seria amada, seria observada e seria vivida. Meus irmãos, o Evangelho é aquilo que foi proclamado por toda a Escritura, desde que o pecado entrou no mundo. É por isso que o Evangelho é aquilo que nós mais precisamos, porque é a única solução para o problema do homem. Não há outra solução, meus irmãos, para o pecado, a não ser o Evangelho. Não há nada de novidade que a igreja possa trazer, que possa ser uma solução útil para o pecado. Não há nada que nós possamos desenvolver teologicamente ou na igreja, que venha a ser a solução para o pecado. Porque a única solução equivalente ao pecado, a única solução equivalente ao problema trazido pelo pecado, a única solução equivalente para as consequências trazidas pelo pecado é o Evangelho do Senhor Jesus, é o Evangelho de Deus, como Paulo vai dizer, que é aquilo que o homem de fato mais precisa. Deus, irmãos, permitiu sim a entrada do pecado no mundo, foi o responsável pela entrada do pecado no mundo, algo que é difícil de entrar na nossa mente, pensando em um Deus bom, um Deus santo, como de fato é, mas Ele permitiu a entrada do mundo e todas as suas consequências. Mas por fim, desde o Éden, Ele anunciou que viria a solução do pecado. O Evangelho é uma boa nova, mas que de nova não tem nada. É uma boa notícia que faz boa por causa daquilo que ela vem consertar, que é o problema do pecado. Afinal, é assim que nós definimos o Evangelho lá no hino 227. Conta-me a velha história que fala ao meu coração. É a história do Evangelho. Meus irmãos, nós devemos confiar no Evangelho do Senhor. Devemos confiar no Evangelho de Jesus e devemos desconfiar de qualquer novidade que nos é oferecida e proposta para a nossa salvação. Devemos desconfiar de todas aquelas coisas que tentam colocar o problema do pecado como menor do que ele é. Devemos desconfiar de todas as coisas que tentam colocar a solução do pecado na nossa mão, na nossa bondade, na nossa decisão, na nossa capacidade, porque nada que possamos fazer, planejar, é equivalente ao nosso problema, que é o problema do pecado. Nós devemos desconfiar de todas as ofertas que recebemos de ver o Evangelho como algo desatualizado, como algo ultrapassado, como algo irrelevante, que não alcança mais o coração do homem moderno. Devemos desconfiar de todas as coisas que mostram o Evangelho como algo que ainda precisa ser completo, precisa fazer alguma coisa para ele ter resultado, precisa acrescentar alguma coisa a ele. Porque enquanto o maior problema do ser humano for o pecado e a sua rebeldia com Deus, não há outra coisa que o ser humano precise mais do que o Evangelho. É como foi dito no vídeo: cuidamos dos de fora e alcançamos
cuidamos os de dentro e alcançamos os de fora. E não há outra forma de alcançar os de fora, se não for pelo Evangelho do Senhor Jesus. E devemos confiar no Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho de Deus é o poder dele para a salvação, porque é a única solução eficaz para o problema do pecado, que é o nosso maior problema. Mas o que há nele que torna ele esse único poder para a salvação? O que é que está dentro ali do seu conteúdo que faz do Evangelho esse grande poder de Deus para nos salvar? Meus irmãos, o que está no Evangelho, o que está presente ali, o que é o Evangelho, que é esse poder de Deus para nos salvar, é porque o Evangelho de Deus nos dá o que nós não temos, que é justiça. Ele nos dá aquilo que nos torna aceitáveis diante de Deus. Se o pecado causa uma separação entre nós e Deus, se o pecado cria uma barreira entre nós e Deus, o Evangelho é aquilo que nos dá o que nós não temos, uma maneira de atravessar essa barreira, uma maneira de destruir essa barreira. Paulo vai dizer no versículo 3 e no versículo 4 o que é o conteúdo do Evangelho e o que faz essa mensagem proclamada ser o poder de Deus para a salvação. Ele diz assim: com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está mostrando que Jesus é o conteúdo do Evangelho. Mas olhe bem, irmãos, não qualquer Jesus, não qualquer entendimento que se tenha hoje sobre Jesus. O Jesus das Escrituras. É por isso que o Evangelho não é só a apresentação histórica de Jesus. O Evangelho não é só apresentar os ensinos de Jesus. Apresentar o Evangelho não é apresentar as parábolas que Jesus contou. Não é falar que 2000 anos atrás existiu na Palestina um homem chamado Jesus e que morreu de um modo cruel. Apresentar o Evangelho é apresentar tanto a pessoa quanto a obra de Jesus, porque não é somente Ele enquanto ser humano que é o Salvador, mas aquilo que Ele realizou o classificou como o único Salvador. O Evangelho é tanto a pessoa de Cristo quanto a sua obra. O Evangelho é a manifestação daquilo que Cristo fez para nos salvar. E o que Ele fez para nos salvar? Paulo usa dois termos nesses versículos que nos ajudam a compreender um pouco o porquê que o conteúdo do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que Ele é, segundo a carne, filho de Davi, mas depois da obra santificadora Ele é declarado filho de Deus. E nós temos duas opções, uma menos provável e uma mais provável. Talvez Paulo está se referindo às duas naturezas de Cristo. Talvez Paulo está mostrando que o conteúdo do Evangelho é a pessoa e obra daquele que era o Deus homem, algo que era necessário para a nossa salvação. Para Jesus reverter o que Adão fez no Éden, ele tinha que ser homem, ele tinha que ser um membro da raça humana, ele tinha que nascer da nossa raça, ele tinha que ter carne e osso, ele tinha que ter necessidades físicas e emocionais, ele tinha que ser um homem como nós somos, ser humano, para poder nos representar diante de Deus. Mas ele tinha que também vir da parte de Deus para ser santo e perfeito, para não vir contaminado com a nossa natureza pecaminosa e para conseguir resistir o castigo do pecado na cruz. Talvez o que Paulo está fazendo aqui é mostrando que o conteúdo do Evangelho é aquele Deus homem, Jesus Cristo, aquele que se fez um de nós por meio da sua encarnação, mas também era Deus. No entanto, meus irmãos, talvez Paulo está pegando um outro aspecto do ministério de Jesus, que não necessariamente falar das suas duas naturezas. Talvez o que Paulo está falando aqui é mostrar que pela sua encarnação ele se fez homem e ele foi o nosso representante. Mas que por direito, após a sua obediência, após a sua morte, após o seu sepultamento, por meio da sua ressurreição, ele foi declarado por direito Filho de Deus, não somente por ele, mas por todos quantos ele veio salvar. Por que há provavelmente esse entendimento? Porque Paulo está falando aqui dele ter sido declarado Filho de Deus após a sua obra.
Isso significa, meus irmãos, que o que Cristo fez em todo o seu ministério, culminando o sofrimento na cruz, a humilhação no sepultamento, mas iniciando a sua exaltação na sua ressurreição, foi a declaração de Deus de que o sacrifício dele foi suficiente para a nossa salvação. Provavelmente o que Paulo está dizendo, mostrando como conteúdo do Evangelho, é a obra de Cristo se encarnando, tornando um de nós, sendo obediente a Deus em nosso favor, sofrendo o castigo que era para nós sofrermos, mas que Ele tomou sobre nós, assumindo o lugar da sepultura que era para cada um de nós, mas sendo chancelado com a palavra e com o poder de Deus, de que o seu sacrifício foi suficiente. E no momento que Ele ressuscita, é o Pai declarando que a morte havia sido vencida. É o Pai declarando que a dívida foi paga, como nós cantamos aqui. A cédula foi riscada e foi encravada na cruz com os cravos de Cristo, como Paulo diz em Colossenses. O conteúdo do Evangelho é a obra de Cristo, que tomou a culpa do pecado, sofreu o castigo por nós, morreu, mas na ressurreição Ele foi declarado dignamente o Filho de Deus, aquele que é o herdeiro de Deus e aquele que com a sua obra santificou todos aqueles que lhe pertencem, dando a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, se o pecado é o maior e mais antigo problema do homem, o Evangelho é a maior mensagem, porque apresenta o maior e mais completo sacrifício a favor daqueles que estavam mortos. Os irmãos, o Evangelho é antigo, mas sempre apontou para Cristo. Daí ser chamado de boa nova, não por ser uma novidade, mas porque finalmente ele foi manifestado na pessoa de Cristo. O Evangelho é antigo sim, mas sempre apontou para o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente à custa de ser ferido. O Evangelho sempre apontou para o Cordeiro substituto, aquele que morreu no lugar de Isaac. Sempre apontou para o Cordeiro pascal, aquele que morreu para que o seu povo fosse preservado, aquele inocente que derramou seu sangue para que os pecadores fossem preservados. O Evangelho sempre apontou para o sacerdote e para o sacrifício, aquela morte, aquele sangue apresentado no Santo dos Santos, para que fosse possível a comunhão do povo de Deus com o seu Deus. O Evangelho sempre foi prometido e sempre apontou para Cristo, para uma obra que era externa, mas necessária para resolver o problema do pecado, algo que nós só encontramos em Jesus Cristo. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a nossa salvação, porque Ele nos dá aquilo que nós não temos: justiça. Ele faz por nós algo que nós não temos condição de fazer: sermos perfeitos. Ele faz por nós algo que nem se nós vivêssemos 10 vidas nós teríamos condições de fazer: pagar pelos nossos pecados e ainda permanecermos diante do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para nos salvar, porque ele aponta para a mensagem do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Meus irmãos, Paulo, em Romanos, ele fala inúmeras vezes da lei de Deus, como aquilo que estava enfermo pelo pecado e nos tornava então incapazes de estarmos diante do Senhor. Mas é por isso que Paulo nos aponta para o Evangelho no sentido de crermos no Senhor Jesus como a solução, não uma solução, mas a solução para o nosso pecado. Crer em Jesus é colocar nele a nossa confiança. Crer no Senhor Jesus, meus irmãos, não é acreditar que Ele existiu. Crer no Senhor Jesus não é acreditar nos relatos narrativos que a Bíblia conta a respeito de Jesus. Crer no Senhor Jesus não é levar em consideração seus ensinamentos morais. Crer no Senhor Jesus não é acreditar, como eu disse anteriormente, que na Palestina viveu esse tal homem, filho de Maria e José. Crer no Senhor Jesus é confiar de que a obra dele, o sacrifício dele, foi suficiente para pagar o meu e o seu pecado e descansar nessa confiança. Crer no Senhor Jesus é entender que nós não precisamos fazer mais nada para a nossa salvação, a não ser depositar nele toda a nossa esperança. Crer no Senhor Jesus é entender que nada que nós possamos fazer nos torna justos diante de Deus, a não ser nós nos colocarmos
confiadamente debaixo do sangue do Cordeiro e nos escondermos em Cristo, para que quando Deus olhar para nós, Ele olhe por meio do escudo que é o Senhor Jesus Cristo e o sangue dele que Ele continuamente oferece diante do Pai, no Santo dos Santos eternos, no céu, na habitação de Deus. Crer no Senhor Jesus, meus irmãos, é saber que somos sim pecadores, miseráveis, malditos, mas que em Cristo Jesus nós nos tornamos santos, nós nos tornamos justos, nós temos o nosso pecado perdoado e nós somos declarados em Cristo Jesus, Filho de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Deus. É por isso que o hino 227 fala que a velha história que fala ao nosso coração é a história de Jesus, da sua glória, de Cristo, do seu perdão. Essa é a grande história do Evangelho. Esse é o conteúdo do Evangelho que faz dele o poder de Deus para a nossa salvação. Meus irmãos, nós devemos confiar no Evangelho, porque ele é esse poder. E devemos desconfiar de qualquer oferta de salvação fora de Cristo. Via de regra, ofertas de salvação que olham para nós mesmos, para o nosso coração, e diz que nós temos poder de fazer alguma coisa. Mas além disso, nós devemos desconfiar de qualquer oferta do Evangelho que tire os nossos olhos da eternidade e coloque os nossos olhos nas coisas temporais. Porque o que o Senhor Jesus fez adentrando aos céus é garantir que a nossa esperança é lá também, na companhia de Deus. Nós devemos desconfiar de qualquer oferta do Evangelho que prometa a nós alegria terrena plena, satisfação dos nossos desejos, satisfação das cobiças do nosso coração, uma vida plena nessa terra, uma vida cheia de bens e de fartura e de ausência de sofrimento nessa terra. Devemos desconfiar de todas essas coisas e devemos confiar no Evangelho que promete que assim como o Senhor foi perseguido, os seus servos também seriam. Assim como ele enfrentou angústias, os seus servos também enfrentariam. Mas como foi dito aqui também na hora do louvor, como citando Paulo em Romanos, nele nós somos mais do que vencedores e temos uma pátria celestial nos aguardando. Esse é o Evangelho que nós devemos colocar na nossa confiança. Um Evangelho que aponta para o Senhor Jesus e para a obra dele. Não para nós, é a nossa caridade, a nossa bondade, a nossa pretensa santidade e humildade, mas que olha para o Senhor Jesus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Se nós cuidamos dos de dentro, cuidamos pelo Evangelho também, pelo conforto e consolo do Espírito Santo. E para alcançar os de fora, nós anunciamos o Evangelho de Deus, a única solução para o problema do homem. E é a única solução porque o conteúdo do Evangelho é tão somente Jesus Cristo e a sua obra salvadora. Nada menos do que isso e nada mais do que isso. Jesus Cristo é o conteúdo poderoso do Evangelho. Amém. Meus irmãos, e o que esse Evangelho faz conosco? O Evangelho faz de nós algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O Evangelho, por incrível que pareça, faz de nós santos. E eu digo por incrível que pareça, porque cada um de nós aqui conhece o seu coração. Porque nós temos condições de olhar para algum irmão, cada um de nós tem um modelo, um irmão assim, um modelo de piedade. Nós temos condições de olhar para algum irmão e pensar assim, aquele irmão é santo do Senhor mesmo. As conversas, as palavras, a piedade, a espiritualidade, o compromisso, aquele irmão é santo do Senhor. Mas quando a gente olha para o nosso coração, se tem uma coisa que a gente não vê ali, é um santo do Senhor. Aliás, Jonathan Edwards dizia que ele tinha coragem de trocar de coração com qualquer pessoa na face da terra, porque ele conhecia a malignidade do seu coração. Pois bem, o que o Evangelho faz é mudar aquilo que nós somos e fazer de nós pessoas santas do Senhor, pessoas que vivem para a glória de Deus, pessoas que vivem a vida que o Senhor quer que nós vivamos, pessoas que vivem segundo foram criadas e salvas para viver. Paulo fala desse objetivo no Evangelho no versículo 5. Ele diz assim: por intermédio de quem? Jesus Cristo,
viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Irmãos, é interessante Paulo usar esse termo aqui, obediência, que Deus nos salvou para isso, porque aqueles que conhecem a carta aos Romanos vão ver no decorrer da carta Paulo batendo pesado na questão da obediência dos judeus. Paulo fala contra a obediência que os judeus praticavam. Paulo fala pesado contra a lei, as obras da lei, a obediência à lei. E parece que Paulo está pregando um evangelho que descarta a lei de Deus, descarta a obediência e coloca o homem numa situação de viver do modo como quer. Mas não é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo está dizendo é que o evangelho é uma mensagem que não somente produz um efeito externo, eterno, não somente nos dá uma garantia futura e a gente vai tão somente viver aqui, frequentando uma igreja e tendo algumas práticas morais até chegarmos na eternidade, mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala que o evangelho nos transforma e nos coloca num caminho de conformidade com o caráter de Cristo. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8, 29, completando o que está em Romanos 8, 28, quando ele fala assim: todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se a gente ficar nesse versículo, nós vamos ter uma grande dificuldade na nossa vida, porque nós vamos ver inúmeras coisas na nossa vida que não é para o nosso bem definitivamente, a partir do nosso crivo, claro. Mas Paulo vai dizer, completando, que o nosso bem que ele está falando ali é que cada vez mais nós sejamos feitos à imagem de Cristo, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, o que Paulo mostra é que o evangelho, meus irmãos, nos coloca num caminho de conformidade do caráter de Cristo. Ele nos coloca no caminho não somente de oferecer o perdão a nós, mas de possibilitar uma vida de obediência ao Senhor. E talvez nós tenhamos muito medo dessa palavra, obediência, porque nós temos o medo de cair no legalismo. Nós ficamos no medo de contrastar a obediência com a graça. Nós temos o medo de falar que a obediência é devida ao crente, mas o fato é que o Evangelho nos salvou para a obediência. Para a obediência que provém da fé. E o Evangelho nos possibilita essa obediência por 3 motivos. Primeiro, porque Cristo obedeceu a lei vicariamente, ou seja, Cristo obedeceu nos representando nessa obediência, como Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 19. Segundo lugar, porque Jesus obedeceu por nós, nós somos livres da escravidão do pecado. Diante da tentação do pecado, meus irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós não somos escravos mais, nós estamos na mesma posição de Adão e Eva, temos a opção de obedecer ou desobedecer, não somos mais escravos, fomos libertos da escravidão. E em terceiro lugar, nós somos passíveis de obediência, nós podemos obedecer, porque foi para isso que nós somos salvos. Esse é o objetivo do Evangelho. Então pode parecer um contrassenso de Paulo falar de obediência, se ele está falando contra a lei e talvez colocando a lei contra o Evangelho. Mas não é isso, e aqui está a chave do Evangelho. Que sempre existe obediência, mas a questão é de qual lado do Evangelho ela está. E é aí o X da questão. É aí a diferença do Evangelho de Jesus Cristo. É aqui que Paulo fala contra os judeus. Porque os judeus obedeciam ignorando a Cristo e tentando ser santo com as suas próprias ações. O judeu fazia de tudo para ter uma aparência pura e santa e religiosa, não porque ele queria agradar a Deus, mas porque ele queria comprar a sua salvação à parte de Cristo. Porque ele rejeitava o sacrifício de Cristo, ignorando, e como Paulo vai dizer também em Gálatas, expondo Cristo à vergonha, tentando ele mesmo comprar a sua salvação. Esse era o problema da lei. Mas Paulo mesmo vai dizer que a lei é boa, é santa e justa, mas o Evangelho nos promete uma obediência do lado de lá da salvação, depois da salvação. E nós vemos isso muito bem na aliança que Deus faz com Israel no Sinai. Olha que interessante, irmãos. Deus não foi lá no Egito, deu os 10 mandamentos para Israel e falou assim: se vocês cumprirem isso aqui, eu salvo vocês. Não. Deus salvou Israel. Deus fez grandes milagres para libertar Israel da escravidão. Primeiro Deus falou assim com Israel: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Só depois disso ele deu a lei. Por quê, meus irmãos?
Porque nós não compramos a nossa salvação com obediência. Nós não compramos a nossa salvação com religiosidade. Nós não compramos a nossa salvação com dízimo e oferta. Mas no momento em que nós somos salvos pela graça do Senhor, Ele nos resgata da escravidão do pecado. E agora nós podemos viver em obediência para a glória de Deus. Uma obediência que é fruto da fé. Nós conhecemos o Evangelho, aí nós cremos em Jesus, então nós somos salvos, nós somos libertos da escravidão do pecado, e a resposta graciosa que nós damos é a obediência ao Senhor, é a obediência à lei de Deus, não com medo de Deus, não para ser salvo, mas por amor a Deus, por amor a Cristo, querendo se parecer cada vez mais com o seu Senhor, querendo ter um caráter cada vez mais parecido com o caráter do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Evangelho nos oferece o caminho da obediência, uma obediência que é fruto da fé, fruto de um coração transformado, de um coração que já foi salvo, mas que agora vai se conformar ao caráter daquele que o salvou. Irmãos, é ilusão nossa achar que Deus, em algum momento, intentou ter algum povo que fosse puramente livre. Deus nunca nos salvou para ser livres. Deus nunca nos criou para nós sermos livres, puramente livres, fazer o que eu quero. Deus criou Adão e Eva e deu a lei. Deus olhou Noé, e Noé era um homem justo, de acordo com os padrões de quem? Dele? Não, de Deus. Quando Deus chamou Abraão e fez promessas, em um determinado momento Abraão ouviu assim de Deus: anda na minha presença e ser perfeito. Israel recebeu a lei de Deus, a qual ela deveria se conformar. Davi, com todos os seus pecados, foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele temia a Deus, e enquanto foi rei de Israel, quem reinava era a lei de Deus, a verdadeira teocracia que existiu em Israel. Meus irmãos, Deus nunca nos criou ou nos salvou para nós sermos puramente livres. Ele nos salvou para nós sermos seus escravos, seus servos. E o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Mas olha como que o nosso Senhor é gracioso, meus irmãos. Porque esse Senhor nos ordena coisas para que nós pareçamos cada vez mais com Ele. Para que em nós Ele seja glorificado. Para que em nós os seus atributos sejam visíveis ao mundo. Para que em nós a graça dele seja manifesta ao mundo. Para que em nós o seu amor, a sua santidade seja manifesta ao mundo. Nós somos chamados para sermos parecidos com o Senhor. O pecado nos tirou essa possibilidade e nos escravizou e nos matou. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos dessa escravidão e somos feitos livres para obedecer. Livres para diariamente, de fé em fé, termos o nosso caráter moldado ao caráter de Deus. Meus irmãos, sempre exigiu-se obediência. Como eu falei, a diferença é de qual lado da salvação ela está. E eu não estou falando que você tem que obedecer para ser salvo. É inútil. É inútil tentar fazer qualquer coisa para tentar ser salvo. Graças a Deus por isso. Porque se dependesse disso, todos nós estávamos em maus lençóis. Mas a boa notícia é essa, que para ser salvo nós não precisamos obedecer. Nós precisamos crer em Jesus, que obedeceu por nós. E depois disso, moldarmos o nosso caráter segundo o caráter do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho nos liberta da maldição que estava sobre nós por causa da lei, que estava enfermo pelo pecado. O Evangelho nos liberta da escravidão, nos coloca em liberdade para a obediência. E o Evangelho nos liberta da rebeldia e nos coloca na situação de amar a lei de Deus, amar ao Senhor. A ação prática do Evangelho no nosso coração é essa: nos colocar numa situação de obediência por fé, ou seja, obediência que é fruto de fé. Para Deus é inaceitável qualquer tipo de obediência que não provenha de fé, e é morta qualquer fé que não demonstre obediência ao Senhor e amor à sua palavra, e amor a Ele e conformidade com o seu caráter. Meus irmãos, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Se fomos alcançados de fato pelo Evangelho e somos conduzidos por Ele a uma vida de obediência.
não com tristeza, não por medo de Deus, não por medo do inferno, mas por amar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus obedeceu ao Pai, sim, por submissão, mas também porque Ele amava o Pai. E assim também somos nós. Devemos viver o Evangelho e obedecer a palavra do Senhor por amar a Deus. Meus irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 6, como nós vamos nos colocar de novo debaixo de um jugo do qual nós fomos libertos pelo Evangelho. Como que nós vamos nos colocar debaixo daquele Senhor do qual o Senhor Jesus nos livrou, que é o pecado? Podemos pecar porque a salvação é pela graça, estamos livres para isso? Não, mas ao contrário, nós somos libertos do pecado. Para que viver debaixo da prática do pecado, se ele não tem mais poder sobre a nossa vida? O Evangelho nos coloca no caminho de vivermos para a graça do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós devemos desconfiar de qualquer Evangelho oferecido a nós que nos oferece um caminho que não é da obediência. Devemos desconfiar de qualquer Evangelho que é oferecido a nós que torna a nossa vida muito próxima do pecado. Devemos desconfiar do Evangelho no qual a maturidade é sinônimo de proximidade com o pecado. Devemos desconfiar de qualquer oferta do Evangelho que rebaixa a maldade do pecado, o problema do pecado, como se fosse nada. Devemos desconfiar de qualquer Evangelho que nos coloca no caminho de uma liberdade pura, que não exige de nós nenhuma obediência. Mas devemos confiar no Evangelho da Palavra do Senhor, quando Ele diz que nós devemos fazer a vontade de Deus, mas uma vontade na qual nós encontramos alegria, e só nela nós encontramos alegria. O pastor John Piper, ele diz assim, aliás, é o tema, é o foco de todo o seu ministério. Ele diz que quanto mais nós encontramos prazer em Deus, em fazer a sua vontade, em viver para a glória dEle, em viver segundo Ele quer que nós vivamos, quanto mais nós fazemos isso, mais Ele é glorificado na nossa vida. E o contrário também. Quanto mais Deus é glorificado, é manifesto na nossa vida, mais nós temos prazer nele. E é essa vida que o Evangelho nos oferece. Meus irmãos, nós desejamos cuidar dos de dentro e desejamos alcançar os de fora. Nós desejamos a salvação de amigos, nós desejamos a salvação de filhos, de pais, de cônjuges. Nós desejamos a salvação de colegas de trabalho, dos vizinhos. Nós desejamos a salvação de pessoas próximas a nós e talvez desejemos a nossa salvação, porque ainda não a experimentamos. Talvez ainda não nascemos de novo e temos desejo de experimentar essa salvação. Mas se não for pelo Evangelho, devemos fechar a nossa boca. Se não for, como igreja do Senhor, oferecer o Evangelho para alcançá-los de fora, devemos nos calar, porque não há nada que possa salvar, a não ser o Evangelho de Deus, porque Ele é o seu próprio poder para a salvação do pecador. Ele nos livra da escravidão do pecado. Ele nos apresenta Jesus que cumpriu a lei por nós e nos salvou. E Ele nos coloca numa comunhão tão íntima com Deus, que sequer nós conseguimos compreender plenamente como ela funciona. Mas uma comunhão que vai nos alimentando, que vai nos transformando, a ponto de nós olharmos para a nossa vida tempos atrás e sequer nos reconhecermos. E sequer crermos que nós fazíamos ou pensávamos ou agíamos de determinada forma. Tamanha transformação que o Evangelho faz em nós. O Evangelho, de fato, é o poder de Deus para a salvação nossa e dos outros. E para nós, como igreja do Senhor, nada mais importa. E que nesse 1 ano de organização dessa igreja, que como igreja do Senhor, claro, já existe há mais tempo, mas como igreja eclesiasticamente organizada há 1 ano, que tudo isso que foi falado no vídeo, e que é bom e que é louvável, seja sustentado pelo Evangelho do Senhor. Seja sustentado por nada mais e nada menos que a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a
mensagem de que o Senhor Jesus subiu numa cruz, experimentou e suportou a ira de Deus por nós, foi morto e sepultado para nossa salvação, mas ressuscitou para nossa glória e adentrou os céus, está na presença de Deus, sendo nosso advogado diante de Deus, preparando lugar para vir nos buscar, para nós habitarmos com Ele eternamente. Tudo isso pelo Evangelho, e somente pelo Evangelho do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós bendizemos, louvamos, honramos e exaltamos o Teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Todo domínio pelos séculos dos séculos, como a Tua palavra diz, seja dado ao Senhor. Ó Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, por o Senhor ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. O Senhor não tinha a mínima obrigação de fazer isso. O Senhor seria totalmente justo se nos fizesse perecer pelos nossos pecados. O Senhor seria totalmente justo se exigisse de nós perfeição e nos condenasse se nós não fôssemos perfeitos. Mas nós bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos amou com um amor eterno, com um amor infinito, com um amor perfeito e imutável, com um amor que não é motivado por nada que recebeu em troca, mas um amor puro, a ponto de enviar o Teu próprio Filho para sofrer por nós, para obedecer por nós, ser tentado por nós, morrer por nós, suportar o inferno na cruz por nós, ser sepultado por nós. Mas nós louvamos ao Senhor porque depois de fazer tudo isso, o Senhor aceitou o sacrifício dele e Ele ressuscitou por nós. Amém. E Ele foi glorificado por nós e Ele reina por nós. E nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque tanto o conhecimento dessas coisas quanto a transformação que elas trazem a nós não foi obra nossa, mas foi obra do Senhor, por meio do Teu Evangelho. O Teu Evangelho, ó Deus, que uma vez nos alcançou, atingiu o nosso coração e nós fomos feridos por esse Evangelho, mas uma ferida que nos trouxe vida, que nos restaurou, que nos colocou diante da Tua face, por um novo e vivo caminho no qual nós andamos confiadamente, que é Jesus Cristo. E nós louvamos ao Senhor. E pedimos que o Teu Evangelho continue a salvar nessa noite. Continue a salvar por meio dessa igreja. Continue a salvar por meio desses irmãos que foram também atingidos pelo Evangelho e transformados por Ele. E que nós jamais nos desviemos do Evangelho do Senhor. Que nós não ofereçamos os nossos ouvidos a qualquer falso Evangelho que nos propõe falsas soluções para um problema que é falso, nos oferecendo um Deus falso. Mas que nós permaneçamos firmes nas pegadas do verdadeiro Evangelho do Senhor. O Evangelho da graça do Senhor Jesus, que nos oferece a salvação por meio de Cristo, de graça, somente pela fé, e transforma não somente a nossa vida aqui, mas por toda a eternidade. E nós louvamos e bendizemos, porque isso está nas Tuas mãos e pertence ao Senhor, para que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Assim oramos e assim bendizemos o Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, os irmãos podem se sentar. De fato, irmãos, tudo que nós cantamos, tudo que nós ouvimos aqui da palavra do pastor André tem um nome, é Jesus Cristo, né? Que Ele seja o centro da nossa igreja, que Ele seja o centro da sua vida, que Ele seja de fato tudo que nós precisamos, como o André disse, tudo que nós não temos e precisamos, e que Ele pode fazer que nós não fazemos. Amém. Jesus nos capacite a obedecer por meio da fé através do Evangelho bendito. Que esse Evangelho dissipe as trevas aqui no Paulo VI, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Evangelho de Jesus dissipa as trevas no Paulo VI. Palavra boa, hein? Você acredita nisso? Tem fé? Amém. Então fala aí para você, Senhor, eu acredito que o Evangelho de Jesus
Há de dissipar as trevas e vicidade que para vocês, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Evangelho bendito. Pastor, muito obrigado. O Cabo está até tão feliz, tá vendo? O Cabo aqui do meu fundo está contente. Eu tirei ele de você, agora ele está assim. Irmãos, eu queria fazer algo aqui que eu acho louvável. Gostei dessa palavra que ele falou, louvável. Bonito, né? Louvável. Porque a igreja perfeita é louvável. Eu falei, poxa, eu sou louvável. Obrigado por louvável. A nossa igreja tem uma estratégia de líderes. Toda igreja tem estratégia de líderes, né? E nós também temos. Eu gostaria então de chamar os líderes da igreja aqui, pelo menos os cabeças de cada área específica, né? Realmente não dá para vir todo mundo, voluntário e tudo mais. Nossa igreja está na casa de umas 80 pessoas, quase uns 60 está sempre voluntariando. Então, assim, não dá para chamar todo mundo, vai ficar só os visitantes sentados aí, também é um prazer muito grande. Mas queria chamar os presbíteros da nossa igreja para virem aqui na frente, para os irmãos conhecerem, talvez quem não conhece. Eu tenho presbíteros novíssimos, né? Todos eles variam muito com a minha idade. Né, São João? São João dele, Holanda. Eu deixo eles doidos aí, eu só não deixo eles de cabelo branco porque eles pintam. Brincadeira, porque ele já é branco. Então, o Orlando, Dênio, o João Eugênio, os nossos diáconos, né, que estão aí, também podem vir. Os líderes aí de trabalho de ministério infantil, adolescentes, música, evangelismo, discipulado. Pode vir aí cada irmão. Eu não vou chamar o nome por nome, porque pode ser que eu me esqueça, irmãos. Vem aqui para a gente poder orar com vocês, líder de SAF, líder de UPH. Tem gente sentada aí ainda. Eu não estou chamando, não quer vir com vergonha. Tem gente que é tímida, né? A mulher pastor é tímida, você vê? A mulher pastor sempre é tímida, né? Só que não, né? Pois bem, existem alguns irmãos que não estão aqui nessa noite, estão viajando, outros estão com problema de saúde, que Deus possa sustentá-los. Mas eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e pedir a Deus a bênção na vida desses irmãos. O trabalho na casa de Deus ele só acontece quando pessoas se voluntariam a receber o Evangelho pela graça de Deus e a viver o Evangelho, como o pastor falou. E esses irmãos são nossos braços direitos, vamos dizer assim. Toda igreja precisa de gente que faz. O pastor não faz nada sozinho, o presbítero não faz nada sozinho. E cada um na sua área, cada um se ajudando, cada um se apertando, brigando, reclamando, acertando de novo, a gente vai levando Jesus pela graça de Deus. Então, se você puder, feche seus olhos. Se você é mais pentecostal igual eu assim, estenda a sua mão em direção a esses irmãos. Peça a Deus a graça na vida deles, a força, a disposição de Jesus, a ousadia, o temor, uma palavra nova, um Espírito Santo assim vivo e cheio dentro deles, para que eles possam fazer a obra de Deus onde o Senhor os enviar. Pai amado, nós te agradecemos por esses servos do Senhor que aqui estão. Faltam alguns aqui nessa noite, Deus, faltam líderes que estão sentados, ó Deus, mas são líderes do Senhor. São obreiros, ó Deus, são servos aqui na tua casa, ó Deus, fazem parte aqui da seara que o Senhor nos chamou, esses obreiros, os servos da seara. Ó Deus, uns com as crianças, outros, ó Deus, com os mais idosos, ó Deus, uns envolvidos em projetos sociais, outros, ó Deus, nos serviços dos bastidores que ninguém vê. Mas todos eles, ó Pai, nós cremos, servimos o mesmo Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, aquele que rege e governa a nossa existência. Ó Deus, pedimos a Ti perdão por muitas vezes fazemos um serviço, ó Deus, que sem querer, querendo, ó Deus, visa o nosso orgulho pessoal e a nossa soberba. Mas a Ti nós nos rendemos, entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui servindo comigo nessa igreja. Ó Deus, o Teu nome, a Tua glória e o Teu poder. Que o Teu nome, a mensagem do Deus homem, Jesus Cristo, o Salvador, seja pregado. Que as pessoas, ó Pai, que encontrarem conosco e com a nossa mensagem, encontrem Jesus também, Pai. Sejam transformadas de suas vidas de pecado a uma vida de obediência por fé. E recebam graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe e fortaleça as nossas vidas. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Eu quero agradecer a cada um dos líderes da igreja. Por causa deles e por causa da graça de Deus na vida deles, a gente tem esperança
para o nosso bairro e para a nossa igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um deles. Em nome de Jesus. Eu não mando bater palma para Jesus, não, mas eu gosto de bater palma para os irmãos. Então, se você puder, uma salva de palmas para os nossos filhos. Irmãos, vamos colocar o Senhor com mais uma canção. Se você puder, fique de pé. Nós vamos cantar mais um cântico a Deus, para nós encerrarmos o nosso culto. E depois nós temos aí a nossa despedida.
descansar em Ti. Toda minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar e sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos. Ó Deus, porque um dia o Teu Evangelho puro e verdadeiro, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, num trabalho pesado e penoso, Tu carregaste, ó Pai, a nossa culpa no madeiro. Ó Deus, Tu levaste as nossas iniquidades sobre Ti e nos trouxeste a paz. Obrigado, Deus, porque o castigo que estava sobre o Senhor, Pai, foi retirado das nossas costas, porque o Senhor sabe que nós não podíamos suportar a ira do Senhor. Mas o Teu Filho carregou a Tua ira, os nossos pecados. Ele morreu naquela cruz, Deus, o Seu sangue foi vertido. Mas ao terceiro dia, Deus, Ele ressuscitou e está sentado à mão direita do Senhor. Ele foi declarado Filho de Deus, pela ressurreição dentre os mortos, através do Espírito Santo de Deus. Ele é o vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E por Ele nós estamos aqui. A Tua palavra diz que por Ele nos movemos e nos existimos, e tudo vem dEle, e tudo é para Ele, e para Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Nele tudo subsiste, quer as coisas sobre a terra, quer as coisas sobre o céu. O Deus existe através de Jesus, a igreja, corpo comprado pelo sangue do Cordeiro, membros do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, povo separado exclusivamente do Senhor,
retirados das trevas, colocados na luz, a fim de proclamar as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de anunciar a mensagem da luz. Aqui estamos nós, a tua igreja, os irmãos de outras igrejas que nos visitam, com as suas igrejas aqui representadas. Aqui somos nós, e queremos, ó Pai, que o Senhor se alegre em nossa vida quando o Senhor vê o fruto do teu penoso trabalho. Queremos, ó Deus, anunciar a mensagem de Jesus como ouvimos aqui nessa noite. Queremos, ó Deus, obedecer pela fé, Deus, não somente nós, mas levar com que muitas pessoas obedeçam pela fé em todas as nações, para que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ser exaltado em nosso meio, soberano Deus. Ser engrandecido entre os louvores do teu povo, ó exaltado Deus. Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, o leão, ser glorificado aqui no nosso lugar. A tua igreja existe por causa dele, e ela existirá para sempre por causa dele, porque quem começou a obra em nós há de completar. E nós queremos, ó Pai, que a luz de Jesus é a luz bendita que dissipa todas as trevas. Se por acaso, meu Deus, existe alguém aqui nessa noite que ainda não conhece a luz bendita em si, ainda não recebeu a salvação e esse evangelho tão precioso, como vimos nessa noite, o evangelho que resolve o maior problema que é o pecado, mas é a única boa notícia que resolve os nossos problemas espirituais, é o sangue vertido, que o Espírito Santo opere essa graça de salvação nessa vida aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Se existe alguém, Pai, que precisa reatar o relacionamento com Jesus, possa reatar nesse momento, possa realinhar a sua intimidade, Deus. Nós somos igreja para isso, embaixadores de Jesus. Aqui estamos nós, olha para nós, Deus. Perdoa os nossos pecados e nos dá força para continuar cumprindo a missão de Jesus aqui nessa terra. Nós te louvamos, ó Pai, porque não há outro como tu. Nós só cumpriremos o teu chamado se nós te conhecermos e prosseguirmos em te conhecermos. Quando o nosso relacionamento for íntimo de verdade, a vivência do teu evangelho será muito mais fácil no meio de nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o nosso culto acabou. Exatamente assim. E você que nos visita hoje, nós queremos dizer para você que nós estamos muito nós estamos muito felizes pela sua presença aqui no nosso meio. Você que nos visita pela primeira vez, gostaria que você pudesse ir ali na recepção, ali na saída da nossa igreja. Vai ter alguém ali, eu não sei quem é que vai estar ali, mas vai estar alguém ali. Algum irmão do Ministério da Recepção vai se disponibilizar exatamente agora, já se disponibilizou, e vai te receber ali. Então você passa ali na porta e fala: olha, primeira vez que eu venho, tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira vez, eu nunca tinha entrado nessa igreja. Ah, que legal, Deus abençoe você grandemente. Passa lá na saída e pega um presente que a igreja tem para você. É uma maneira da gente demonstrar nossa gratidão pela sua visita aqui no nosso meio. Que Jesus abençoe muito a sua vida. Os outros irmãos sejam todos muito bem-vindos, sempre bem-vindos. Existem irmãos de outras igrejas. Que Deus abençoe muito. Fortaleça. Será que isso é irmãos de hoje aqui na igreja? Eu acho que é. Coisa doida, né, irmão? Confundir as coisas, né? Igreja não é sério soltando foguete. Eu vou conversar com o pastor dessa igreja. Irmãos, você que nos visita então, que Jesus te abençoe muito. Você que deseja voltar, tá bom? A igreja está sempre de braços abertos. Eu deixo meu carinho especial ao pastor André, que é o irmão da igreja dele que veio com ele. Jesus abençoe você. Os irmãos da igreja de Candaí, né? Tá aí. Jesus abençoe muito a vida de vocês. O pastor Edilson, sua esposa, da igreja também dos profetas. Jesus abençoe muito a presença de vocês. Alguns irmãos também aqui da igreja presbiteriana dos Lafayette, lá do bairro da Santa Efigênia, que por acaso é uma coisa inusitada da nossa cidade, né? Uma igreja da Santa Efigênia, a outra é do Paulo VI. Nome de Papa e nome de Santo. Né? Mas a gente vai rompendo, né? Jesus abençoe muito a vida de vocês. Muito mesmo. Nós estamos muito felizes de receber vocês. O primeiro é que a gente agora, no mês de abril, iniciaremos uma série de mensagens no livro de Gálatas. Então, se você deseja vir ouvir a palavra de Deus conosco, seja muito bem-vindo domingo às 19 horas. Segundo aviso é que nós temos um jantar maravilhoso ali no nosso salão. As irmãs chegaram aqui às 7 horas da manhã e acabaram às 18h30. Então, cozinharam o dia inteiro. Ganhamos aí até forno, outra coisa. Os cachorrinhos sofrem, né?
Então você é o nosso convidado, tá bom? Alguns irmãos já estavam sabendo desse jantar e já vieram para isso mesmo. Claro, né? Mas também para isso, obviamente, não o pastor André me mata. Meu nome vai parar lá na boca do sábado do presbitério, lá não vai dar certo. O presidente está aqui entendendo o que eu quis dizer. E também, outros irmãos que talvez vieram e não sabiam desse momento de jantar, não se preocupe, você vai participar conosco sem problema nenhum, tá bom? Então a gente vai sair aqui no corredor, e quando você descer as escadas aqui do nosso salão, você vai ver que fantástico. Que fantástico. Você vai ficar assim, gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mentira, isso aí é uma memória inteira, né? Aqui também vai ser muito bom. Antes dos irmãos irem embora, nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Eu gostaria que você não saísse, que você ficasse onde você está, que você ficasse apenas de pé, porque eu vou te dar um desafio aqui para o nosso fotógrafo, que está operante aqui, né? Tirar uma foto de todos nós, na hora que vocês ficarem de pé, para a gente registrar esse momento aqui de cima, vocês estão aí, está mais fácil de pegar essa foto, tá bom? Vamos orar? Se você tiver condição, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, é irmão em Cristo, é filho de Deus assim como você, que faz parte dessa comunidade de fé maravilhosa que nós fazemos parte e que habitaremos no céu com nosso Jesus Cristo. Pai amado, obrigado por esse culto. Obrigado pela palavra que nos relembra o poder de Jesus, que é o Evangelho. Viva o nosso coração em Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos cânticos, pela alegria, por poder cultuar o Senhor com os nossos irmãos. Obrigado por mais um ano da nossa igreja. É bênção e merecido sobre as nossas vidas. É cuidado abundante, todos os dias, recaindo sobre nós. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Glória a Deus. Amém. Jesus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Fica aí para a gente tirar uma foto todo mundo. Dá uma juntada? Então dá uma juntada no meu olho.